Olá, bom dia! Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Saúde em Foco. Nós estamos ao vivo a partir de agora pelo canal 23.1 da TCM e também no nosso canal no YouTube. Basta acessar youtube.com/UERN-TV. Você pode acompanhar o programa ao vivo e pode acompanhar também as edições anteriores do programa Saúde em Foco e também de todos os programas produzidos aqui pela UERN-TV. Bom, nós estamos no mês de maio e neste mês é desenvolvida a campanha Maio Verde, que é a campanha de alerta, sobre o glaucoma. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje aqui no nosso programa. Para quem não sabe, o glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível e pode atingir até 2 milhões de pessoas acima de 40 anos aqui no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira do Glaucoma. Então, para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo hoje aqui no nosso programa Saúde em Foco o médico oftalmologista, Dr. João Vitor Félix. Doutor, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia. Gostaria de começar já perguntando o seguinte. Certo. O glaucoma, ele apresenta sintomas, dá algum sinal para que a pessoa possa perceber e procurar um médico? Como é que ele se manifesta? Assim, bom dia, primeiro, a todos que estão nos assistindo. O glaucoma, ele tem várias modalidades, de glaucoma. Então, o glaucoma mais comum, que é o glaucoma de ângulo aberto, esse não tem sintoma. Então, infelizmente, a maioria dos pacientes que têm essa doença vão descobrir a doença quando já tem alguma perda visual muito importante, que é o que aí gera essa procura ao médico. Então, de um modo geral, respondendo assim a pergunta, a grande maioria dos glaucomas não tem. Existem alguns glaucomas, que é o glaucoma de ângulo fechado, por exemplo, que ele vai dar dor, ele vai dar vermelhidão, Então, pode ter alguns glaucomas, mas a grande maioria dos glaucomas, ou digamos assim, o glaucoma que tem a maior incidência, que é mais presente na população de um modo geral, não tem sintoma, infelizmente. Quando vai perceber, já está tarde já. Mas esse que apresenta sintomas, ele apresenta logo no início ou só quando já está muito desenvolvido? Como é porque assim, o glaucoma de ângulo fechado, esse que tem sintoma, ele é um glaucoma que a gente fala que ele é evitável, certo? Então a gente poderia evitar esse glaucoma. Então, se você vai num oftalmologista, que consiga ter qualidade para evidenciar isso antes do surgimento da doença, ele pode ser até tratado e nem chegar a desenvolver a doença. Então, ele pode ser evitado. Agora, realmente, se não há passagem para consulta com o seu oftalmologista, um profissional que consiga detectar isso, quando tem a vermelhidão, a dor, é pior do que o outro, porque aí a perda visual ela é completa na maioria das vezes. Então, quando se tem o sintoma, esse glaucoma que tem sintoma, quando tem sintoma também já é tarde demais. Eita. Entendeu? Então, assim, já é uma situação realmente difícil. Então, de um modo geral, por isso que a gente fala, se você vai procurar na literatura, vai ler, de um modo geral a gente fala que não tem sintomas, que o correto é procurar, passar com o profissional antes de apresentar qualquer coisa, porque quando tem sintoma, já pode ser um momento tarde para se procurar um tratamento, alguma coisa. Doutor, existem fatores de risco para que uma pessoa desenvolva o glaucoma? Tem. O principal fator de risco, é a pressão alta do olho, certo? Então, assim, há estudos que querem ainda, assim, não tem uma definição tão forte de associar a diabetes, associar a pressão alta, do coração, do organismo como um todo, ou associar a falta de exercício físico. De um modo geral, a gente sabe que a qualidade de vida ela está atrelada a qualquer doença, A gente tem que tentar que o nosso corpo entender que o nosso corpo é uma máquina e que a gente tem que cuidar bem dela. Então, se alimentar bem e tudo. Então, esses todos são fatores de risco. Existem fatores de risco que estão atrelados à parte genética, por exemplo, os orientais têm mais um tipo de glaucoma, os negros, têm outro tipo de glaucoma. Então, há uma questão genética. O principal fator de risco, como eu falei, é a pressão intraocular, que é a pressão do olho. Porém, isso é uma coisa positiva, se a gente parar para pensar, é o único fator de risco que a gente pode controlar. A gente não consegue controlar os outros fatores de risco, o genético, por exemplo. Você nasceu predisposto àquilo ali, não tem como a gente mudar. Você já nasceu com aquilo. Agora, esse da pressão intraocular é um fator de risco que a gente consegue modular ele, usando medicações para controlar essa pressão. Então, só para entender esse raciocínio do fator de risco,
O que é que quer dizer? Porque tem pacientes que têm a pressão intraocular considerada alta, mas não tem glaucoma. E tem gente que tem a pressão intraocular que é considerada um valor normal e tem glaucoma. Porque a pressão alta intraocular não é obrigatoriamente glaucoma. Glaucoma é uma doença, uma neuropatia óptica, né? O nervo do olho sofre pelo aumento da pressão intraocular. Para algumas pessoas esse pode ser 30, o que cause dano no nervo, mas algumas pessoas têm 15 e causa dano no nervo igual. Então a gente precisaria diagnosticar qual é a pressão alvo do paciente, aquela pressão, para que não progrida mais a doença, uma vez que a doença está instalada. Doutor João Vitor, me diz uma coisa, como é feito esse diagnóstico? Numa consulta de rotina no oftalmologista, já é possível fazer um diagnóstico de glaucoma ou é preciso que ele solicite algum exame específico? Como é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico ele vai da parte avaliação do oftalmologista em avaliar o fundo do olho, certo? Que a gente vai ver o nervo, se existe uma escavação, que é um termo técnico, mas o que a gente vai olhar o nervo lá, estudar ele e ver se ele tem algum sinal de glaucoma ou não. Então, esse é um primeiro ponto. Medir a pressão, que é um fator de risco, né, que a gente já conversou, e exames não é laboratoriais, né, exames externos que a gente faz, que é fazer um campo visual, fazer uma tomografia do olho, fazer uma paquimetria, uma retinografia, enfim, exames que a gente faz que são através de aparelhos. Para chegar no diagnóstico, é possível que numa consulta eu diga para o paciente, ó, você tem glaucoma. Porém, quando você tem esse diagnóstico já dentro de uma consulta, sem necessidade de exames, é porque o estágio do glaucoma já está avançado. Então, significa que a gente já conseguiu perceber ali. Hoje, esses exames, eles são muito importantes para a gente conseguir dar o diagnóstico antes de haver perda de visão, certo? Então, eles são extremamente importantes por isso. Então, a gente vai lá e pede o exame. Tem exames que precisam ser feitos uma vez por ano. Mas quem que vai fazer esses exames? Paciente suspeito. Porque hoje em dia já existe uma classificação do que a gente chama de pacientes suspeitos de glaucoma. A gente ainda não consegue bater o martelo. Esse paciente a gente quer ele mais próximo da gente, repetindo esses exames mais próximos, porque uma vez que você tem diagnóstico de glaucoma, nunca mais você vai poder dizer, eu tive glaucoma. Não, eu tenho glaucoma. Quem tem glaucoma terá para sempre. Pode ser que tenha que tratar com colírio para sempre ou não, aí vai depender muito da questão da medicação, a cirurgia, vai variar muito, mas glaucoma não tem cura, né? Então não tem como você voltar, eu tive glaucoma, não, tenho glaucoma, então esse é o raciocínio, entendeu? Pronto, e a próxima pergunta é exatamente isso, e aí feito o diagnóstico, como é que se dá esse tratamento e em quais casos é necessária a cirurgia? Pronto, feito o diagnóstico, né? Você chegou o paciente, você tem glaucoma, beleza. Vamos iniciar o tratamento. A gente tem, de um modo geral, vários tipos de medicações colírio, certo? A gente vai escolher a medicação que melhor se enquadre para o paciente, certo? Em termos avaliando custo-benefício, tudo, então uma série de coisas, o médico vai lá e diz, não, vamos iniciar o tratamento com essa medicação. A grande maioria das vezes, graças a Deus, quando se descobre cedo, a gente consegue tratar só com colírio, certo? Consegue evitar que chegue a uma cirurgia, porque a cirurgia, infelizmente, ela está atrelada a estágios finais. Existem vários tipos de cirurgia. Existem as cirurgias microinvasivas, que a gente faz junto, na maioria das vezes, com cirurgia de catarata, e a gente consegue fazer e faz hoje em olhos que não têm um glaucoma avançado, certo? É voltado para esses pacientes, essas cirurgias microinvasivas. Existem as cirurgias que já são em estágios mais avançados, né? Que é a trabeculectomia, o tubo. Então, essas cirurgias estão lá na frente. Então, começa com o colírio. Se a gente introduziu um colírio, 2 colírios e estabilizou a doença, e o paciente também, isso é muito importante, tem como é que eu posso dizer? Ele é fiel ao tratamento, ele se incentiva, ele se sente bem, colabora em fazer o tratamento, ele vai ter realmente o uso correto da medicação, e isso é extremamente importante para o sucesso. Às vezes, por exemplo, tem pacientes que falham muito com colírio, no medica e tal, aí você precisa de 2. Aí ele volta um ano depois, precisa de 3, porque ele não está fazendo o tratamento correto. De repente vai para 4 colírios, que é o máximo. Daí precisa ir para a cirurgia. Então, o ideal, o sonho de todo glaucomatólogo é não deixar chegar a cirurgia, porque quando chega a cirurgia já é porque é um momento ruim. Então, se a gente consegue descobrir cedo, tratar com um colírio cedo, a gente muitas vezes consegue fugir da cirurgia. Nós estamos recebendo hoje no nosso programa o médico oftalmologista Dr. João Vitor Félix. Estamos falando sobre glaucoma. E nós vamos agora saber então o que é mito
e o que é verdade sobre esse assunto. Roda a vinheta. Bom, nós vamos fazer aqui algumas afirmações e o nosso convidado vai dizer se isso é um mito ou se é uma verdade. E a primeira afirmação, doutor, é a seguinte: bebês também podem ter glaucoma. Verdade. Existe o que a gente chama de glaucoma congênito, né? A criança, ela já nasce com o diagnóstico de glaucoma, é preciso fazer uma cirurgia de intervenção nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses de vida, se possível for, da parte clínica, né? Se a criança tiver condição de submeter a uma cirurgia, porque ela vai ter que ser sedada e tal. Dito isso, são 2 tipos de cirurgias que podem ser feitas, sim, existe como tratar. Uma criança não se trata com colírio, a gente vai diretamente para procedimentos cirúrgicos para tentar, às vezes, um pouco triste pensar nisso, mas é salvar o olho, né? O objetivo, na verdade, aqui é tentar fazer com que essa criança não tenha a perda total da visão. Então, o que a gente consegue ali salvar daquela visão, o que não quer dizer que mesmo que a gente vá com esse pensamento, eu tenho pacientes que são alfabetizados, que provavelmente vão ter uma vida aí de fazer uma faculdade e tal. Vai ter algumas limitações, mas vai ter possibilidade de fazer o que quiser da vida no futuro. Temos aqui mais uma afirmação. Pessoas mais velhas têm maior probabilidade de desenvolver glaucoma. Também é verdade. É um dos fatores de risco, certo? Quanto mais velho, maior o fator de risco para glaucoma. Estudos mostram que pessoas acima de 40 anos já têm uma incidência, né, um valor maior encontrado na população de que em pacientes mais jovens. Então, de um modo geral, seja o glaucoma que a gente conversou aqui sobre glaucoma de ângulo fechado, glaucoma de ângulo aberto, outros tipos de glaucoma, como por exemplo glaucoma neovascular, que está relacionado a diabetes, por ser pessoas mais velhas, têm mais chance de ter a doença, sim. Temos aqui uma última afirmação antes de irmos para o intervalo. A cirurgia de glaucoma pode recuperar a visão do paciente. Isso é um mito gigantesco. Infelizmente, só para a gente finalizar, como você falou, assim, vou recapitular algumas coisas que a gente já conversou aqui. O nervo do olho é quem sofre com o glaucoma. Então, a gente lembrar, vamos falar de coisas mais simples. Uma pessoa sofreu um acidente, quebrou a coluna, ela não anda mais. Por quê? Porque machucou o nervo da coluna. Uma pessoa teve um AVC e perdeu uma parte do cérebro que não movimenta aquela parte do corpo. Também é um nervo. Então, é a mesma coisa no olho. A partir de que o nervo morre, ele não recupera mais. Então, para a gente raciocinar de uma maneira mais simples, né? O glaucoma, ele vai matar o nervo. Toda vez que a célula do nervo morrer, ela não recupera. Então, a cirurgia é para parar de matar as células do nervo, certo? Estamos falando mais simples para a gente entender. Para que isso não progrida mais a doença. Porque recuperar, pelo menos hoje em dia, né? Talvez daqui a 100, 200 anos com o advento das células tronco isso mude. Mas hoje em dia, perdeu a visão com o glaucoma. Não é possível. Não perdeu. Não é possível recuperar. Agora, só para não gerar confusão com as pessoas, tem muita gente que fala assim, mas meu pai, minha mãe, meu avô operou do glaucoma e melhorou a visão. Muitas vezes a gente faz a cirurgia de glaucoma junto com a cirurgia de catarata. Aquela melhora que o paciente apresentou visual é por conta da retirada da catarata. E é colocar a lente intraocular no lugar, mas não por conta do glaucoma. Muito bem, explicado. Nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta. Não sai daí. Sobre Humanas é um programa quinzenal que conta com a presença dos professores Guilherme Paiva, Carla Cristine e Ailton Siqueira, além de ex-alunos dos cursos de Humanas da UERN. A cada edição é discutido um assunto relevante para a sociedade e que foi tema de mestrado. Programa sobre Humanas, terça-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 da TCM e no YouTube da UERN TV. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN TV. O Futura faz 25 anos. Estamos de cara nova, mais modernos e atuais, mais próximos de você. Firmes com o compromisso, levar educação de qualidade para todos. Somos um espaço de troca. Cocriamos com nossos parceiros, educadores, com você. Celebramos as conquistas até aqui.
e seguimos otimistas por um mundo melhor. Juntos, despertamos futuros. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN TV. Já estamos de volta com o nosso programa Saúde em Foco desta quinta-feira, falando sobre a campanha do Maio Verde, que é a campanha de combate ao glaucoma. E por isso, estamos recebendo hoje aqui no nosso programa o médico oftalmologista Dr. João Vitor Félix. E chegou a hora então de sabermos quais são as dúvidas do nosso público sobre o tema de hoje, sobre o glaucoma. É o quadro Quero Saber. Bom, nós temos aqui algumas participações do nosso público. Vamos à primeira pergunta. O Diego Cabó, ele pergunta como saber se tenho predisposição à doença. O principal, assim, das coisas que a gente considera numa consulta, quando a gente vai começar, é justamente perguntando sobre parentes, família. Parentes de primeiro grau, né? Pai, mãe, tio, tia, irmão, primo. Então, assim, se você tem alguém na família que tem glaucoma, seja de qual for a natureza do glaucoma, de qual for o tipo de glaucoma, se você tem um familiar de primeiro grau, que a gente considera até avô e avó, é uma paciente que a gente coloca como um paciente que a gente tem que investigar, está mais próximo, né? E para consulta, se tiver alguma coisa ali alterada, uma pressão às vezes dentro da normalidade, mas um pouco mais alta, ou, por exemplo, alguma coisa lá no nervo que a gente observa, tem alguma coisa esquisita com aquele nervo, alguma alteração anatômica, alguma coisa. Então, predisposição mesmo é mais, de um modo geral que a gente possa descobrir, é mais uma família. Se você tem um familiar que tem glaucoma, é bom você ficar de olho. Já liga o sinal alerta. Já ficar de olho, porque é importante saber se você tem ou não. Uhum. Muito bem. Temos aqui também a participação da Kalina Machado. Ela pergunta como detectar precocemente o glaucoma. O correto, na verdade, assim, para detectar precocemente é passar em consultas rotineiras com o seu oftalmologista, que seja pelo menos uma vez por ano, ou às vezes a cada 2 anos, e o oftalmologista perceber alguma coisa na consulta, certo? Existem, como até a gente já falou no bloco anterior, exames, né, que eles conseguem, esses exames estão, graças a Deus, estão tão refinados ao ponto de que ele consegue detectar alguma alteração antes da instalação de fato da doença. Então a gente consegue tratar já é considerado diagnóstico para glaucoma, você tem glaucoma, mas você não tem lesão ainda, e a gente já começa a tratar esse paciente. Então, o precocemente é isso, é tentar fazer um acompanhamento para que o médico que esteja com você ali, o seu oftalmologista, desconfie, possa pedir esses exames e, através do resultado desses exames, a gente tratar precocemente, para que, de fato, nunca chegue a fases avançadas da doença. Esse é o nosso objetivo. Muito bem. Temos também aqui a participação da Marilene Pereira. Ela pergunta se é normal uma pessoa que faz tratamento de glaucoma ter vermelhidão constante nos olhos. Essa é uma excelente pergunta. Assim, é uma pergunta que muitos pacientes que têm glaucoma fazem. O glaucoma, certo? Ele precisa dos colírios para tratar. Esse é o primeiro modo de tratamento. Para que o colírio possa entrar dentro do olho, né, ele é composto na sua composição, além da medicação, por alguns conservantes e algumas medicações que vão machucar o olho para que aquele colírio possa entrar no olho, certo? Então, esse uso contínuo da medicação, ele faz com que o olho fique vermelho. Hoje em dia, quando a gente tem pacientes que têm uma queixa muito importante sobre isso, a gente troca o colírio, a gente troca a marca do colírio, porque aí troca o conservante, os conteúdos que tem dentro daquele colírio. Existem já outros colírios que, infelizmente, são um pouco mais caros, mas que não têm, às vezes, alguns conservantes, mas a vermelhidão não é em todos os pacientes. Tem pacientes que o olho tolera melhor, mas tem casos em realmente que o olho fica vermelho e aquela vermelhidão é da medicação. Não, mais uma vez, não é que não tenha nada que a gente possa... Vou chegar lá e falar, não, você vai ficar com essa vermelhidão aí e siga a sua vida com isso. Não, a gente vai tentar melhorar essa superfície, melhorar com outras, fazendo às vezes um lubrificante, uma pomada, alguma coisa para a gente tentar melhorar a superfície do olho. Porque essa vermelhidão, na verdade, é um problema da superfície.
né, que ela sofre com aquele excesso de colírios que fica ali. Então, há maneiras de se solucionar, mas realmente é uma coisa que é muito comum, mais comum do que o que a gente queria que fosse, mas é porque também não existe uma solução ainda para isso. Até fazendo um outro gancho com o que a gente já conversou hoje, tem pacientes que a gente chega a uma conclusão, não vai melhorar, aí tem que ir para a cirurgia, porque não podemos deixar esse olho inflamado desse jeito, que tem consequências muito negativas. Aí a gente vai para a cirurgia porque o paciente não tolera mais a medicação. Então, existe, de fato, até indicações cirúrgicas para você tirar esse paciente dessa crise do olho vermelho, porque é muito, muito ruim para o paciente, né? Sim, muito bem, respondido. A Francineide de Castro, ela pergunta se existem estudos sobre o uso da cannabis no tratamento do glaucoma. Existem estudos, é uma coisa que a gente... ainda está engatinhando, né? Mas eu acho que engatinha muito mais por conta das políticas envolvendo o cannabis, né? Ainda existem países que estão à frente da gente em relação a isso. Só que é o seguinte, visando pela parte científica, a parte médica, o cannabis ele não tem assim, não é uma droga que a gente se anime muito para estudar mais. Eu acho que mesmo assim ainda vão estudar mais, porque o efeito dela é muito fugaz. Então, assim, isso foi identificado, foi a primeira coisa que identificou, né? Que durante pessoas que estavam fumando maconha, descobriram que aquela pressão intraocular baixava. Só que durava 5 minutos. Então, você tem que ficar fumando o dia inteiro. Então, isso é impossível, né? E hoje, estou lembrando que hoje no Brasil é ilegal, né? Fazer isso. Então, assim, existem países que não era ilegal. E aí foi lá onde eles perceberam que o cannabis tinha essa função. Só que é uma droga que tem um tempo de meia-vida, que a gente chama, quer dizer, o tempo que ela atinge o ponto máximo dela de ação dentro do olho e o tempo que ela desaparece é muito rápido, entendeu? Diferente, por exemplo, dos colírios que a gente pinga 2 vezes ao dia. Significa o quê? Que durante 12 horas ele fica trabalhando para baixar a pressão do olho. Então, assim, acho que ainda tende a crescer os estudos com relação a isso em outros países, o Brasil mais limitado, mas eu acho que mesmo assim é uma droga que não tende a ser muito bem vista pela sociedade oftalmológica de um modo geral, porque é muito fugaz. Perfeito. A Laura Torres, ela quer saber se o uso de lente de contato sem os devidos cuidados pode ocasionar glaucoma. Olha, essa pergunta é uma pergunta que, assim, já estou sem os devidos cuidados, já dá até um medo no coração, né? Porque lente de contato é uma coisa excelente, maravilhosa, né? Eu sou especialista em glaucoma, também fiz córnea, então, assim, eu trabalho bastante com lente de contato, porém, se você não tiver um uso correto da lente de contato, ela se torna um vilão, é um inimigo. Então, como eu disse, dá um aperto no coração, porque realmente, de fato, não tem ligação com o mau uso da lente de contato com o glaucoma. Não existe esse mau uso, certo? Essa correlação entre o mau uso de um com o surgimento da doença. Porém, glaucoma é uma doença à parte que ataca mais a parte posterior do olho. Então, não tem relação com a parte externa, que é a córnea. Porém, o mau uso da lente de contato é um crime. Assim, deveria mandar prender o paciente, porque ele está fazendo um mal para ele muito, 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 muito grande, entendeu? Assim, o mau uso pode fazer úlcera, pode levar para transplante, pode muitas vezes causar infecção no olho, que muitas vezes a gente tem que arrancar o olho, enfim, histórias finais, assim, né? Que a gente maltratado podem levar até situações que a gente tenha endófica, que a gente chama que é a infecção no olho. Então, o mau uso da lente de contato, seja ela rígida e principalmente a gelatinosa, que é a mais perigosa de todas, se não bem acompanhada por um oftalmologista, realmente é uma coisa muito ruim, uma coisa realmente negativa. Mas se você tiver um acompanhamento com um profissional que ajude, você oriente, vai fazer o bem, mas se não, pode fazer o mal. Muito bem, ficou alerta aí. Temos aqui também a participação da Tereza Mendonça. Ela pergunta, quem tem glaucoma pode usar colírios à base de corticoides? Essa é uma discussão, mas assim, na verdade tudo a gente vai ter que relativizar de acordo com a necessidade desse paciente usar o corticoide ou não. Existem, por exemplo, pessoas que não têm glaucoma e elas usam corticoides em excessivas doses, o colírio, e desenvolvem uma doença que a gente chama de glaucoma cortisônico. Então, é um glaucoma ocasionado pelo corticoide. Como todos os outros, mesmo que você suspenda a medicação, não tem cura, às vezes tem que fazer cirurgia e tal. Agora, por exemplo, o paciente tem glaucoma e, consequentemente, ele tem uma uveíte. O que é uveíte? É uma inflamação no olho.
eu não posso deixar esse olho inflamado. Então, pelo custo-benefício, eu tenho segurança em aplicar corticoide naquele olho, mesmo ele tendo glaucoma, porque eu preciso tirar ele dessa inflamação. Então, não é contraindicado, só que precisa ser indicado por um profissional sabidamente do que ele está fazendo. Entendeu? Porque realmente, se você pingar, todo dia eu vou pingar uma gota de corticoide por um motivo realmente sem ter muito claro, e tendo glaucoma, pode piorar o glaucoma. Mas, se existe uma indicação médica para usar a medicação, não tem problema, tem que usar, porque pode ser que não usar aquele corticoide naquele momento possa fazer mais mal. E só para assim, e lógico, quando o médico ele indica com certo cuidado, com o tempo, por exemplo, vamos tirar essa medicação com tanto tempo, vai usar menos, às vezes com posologias menores, que é a frequência de uso menor, essas coisas. Estamos quase chegando ao final do nosso programa, mas ainda dá tempo mais uma perguntinha. Nós temos aqui a participação de Flávio Anselmo. Ele pergunta quais são as precauções que as pessoas com glaucoma devem tomar. Precauções, não existe nenhuma precaução, assim, realmente, de fato, que esteja atrelada ao glaucoma. A precaução é o uso correto dos colírios, uma vez que tenha glaucoma. Para prevenir o glaucoma, como aquilo que eu falei, não tem como, né? Não é uma doença que existe uma prevenção. O único fator de risco que a gente consegue prevenir é a pressão alta, que esse tem que ser diagnosticado. E depois que você tem a glaucoma, não existe nenhuma relação hoje apresentada pelos estudos com relação à bebida alcoólica, com relação à comida, com relação à prática de esportes. Não tem nada. Agora, como eu também já comentei hoje aqui, se você cuida bem do seu organismo, se você cuida bem da sua máquina, digamos assim, é lógico que tudo vai melhorar. Com certeza, a sua adesão ao tratamento, usando bem o colírio, mas você tendo uma qualidade de vida boa, né? Que quer dizer o quê? Tentar dormir bem, eu sei que não é uma coisa tão fácil, mas tentar dormir bem, porque as preocupações são grandes, né? Do dia a dia para todo mundo. Na correria. Isso, a correria, mas tentar se alimentar bem, tentar fazer atividade física, ter uma vida mais saudável, isso sim, com certeza, vai ajudar no seu tratamento para o glaucoma. A última perguntinha de hoje, o Alex Soares pergunta se o glaucoma pode afetar apenas um dos olhos. Pode afetar, depende muito do tipo de glaucoma. Por exemplo, existem glaucomas que só vão afetar mesmo o olho, é mais unilateral. Mas, infelizmente, a grande maioria dos glaucomas, de um modo geral, vão atingir os dois olhos, certo? Tem estatísticas, a gente é um pouco pobre no mundo sobre estatísticas, os Estados Unidos é onde está um pouco mais à frente disso, mas mesmo assim os dados estatísticos dos Estados Unidos são muito antigos ainda, coisa de 2000 e alguma coisa. Mas lá eles falam que coisa de quase 60% das pessoas que têm glaucoma, que começa num olho, passa para ter para o outro. Então é muita coisa mesmo. Bom, gostaria de agradecer, doutor João Vitor, pelas Obrigado. explicações, pela presença. Obrigado, e fique à vontade aí para a sua mensagem final. Não, só finalizando, falando sobre o glaucoma, né? O dia do combate ao glaucoma mesmo é no dia 26 de maio. A gente traz essa campanha, o governo federal traz essa campanha, o SUS, para que a gente se conscientize, né? Que a gente possa procurar, né? O oftalmologista, passar em consulta, para que a gente possa tentar diagnosticar a doença e tratar ela do jeito certo, para que a gente evite a cegueira, né? A cegueira é uma coisa muito ruim mesmo. E só para finalizar com uma coisa, existe um estudo que fala que 80% das atividades que a gente faz no dia a dia estão relacionadas à visão. 80%. Então, se a gente perde a visão, teoricamente a gente vai perder 80% das atividades que a gente faz no dia a dia. Então, é muito importante. A visão é muito nobre. Então, a gente tem que cuidar bem da visão para que a gente possa enxergar e ter uma vida boa, a poder ver, acompanhar a nossa família, ver os nossos filhos e, enfim, essas situações. Bom, e com essa mensagem, então, nós vamos encerrando o programa Saúde em Foco desta quinta-feira. Dizer que estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do nosso programa. Um abraço e até lá! Nos